O corpo não esquece. Capítulo 2. Revoluções na compreensão da mente e do cérebro. Quanto maior é a dúvida, maior é a revelação. Quanto mais pequena a dúvida, menor é a revelação. Sem dúvida, não há revelação. Sheng, The Practice of Zen. Vivemos no breve lapso de tempo que é o nosso, mas esse lapso não é apenas a nossa vida, é a síntese de todas as outras vidas que são simultâneas com a nossa. Aquilo que somos é uma expressão da história. Robert Ben Warren, World Enough and Time. No fim da década de 1960, durante uma pausa sabática entre os meus primeiros 2 anos de medicina, fui testemunha, por acaso, de uma profunda transição na abordagem clínica ao sofrimento psíquico. Tinha conseguido um lugar no Serviço de Investigação do Centro de Saúde Mental do Massachusetts, onde estava encarregado de organizar as atividades de lazer dos doentes. Este centro era há muito considerado um dos melhores hospitais psiquiátricos do país, uma espécie de joia da coroa do Império de Harvard. O objetivo das investigações do meu serviço era determinar qual a melhor forma de tratar jovens afetados por um primeiro colapso mental diagnosticado como esquizofrenia, psicoterapia ou medicação. Neste hospital, a psicoterapia, saída da psicanálise freudiana, era ainda o principal tratamento para as doenças mentais. Mas no início da década de 1950, um grupo de cientistas franceses tinha descoberto um novo composto, a clorpromazina, vendida então sob a marca Thorazine, que conseguia tranquilizar doentes e torná-los menos agitados e delirantes. Isso fez nascer a esperança de que fosse possível desenvolver medicamentos para tratar problemas mentais graves, como a depressão, o pânico, a angústia e as manias, e também regular alguns dos sintomas mais perturbantes da esquizofrenia. Enquanto funcionário não médico, não tinha nada a ver com o departamento de investigação e ignorava o tratamento que os doentes estavam a receber. Eram todos mais ou menos da minha idade, estudantes de Harvard, do Instituto de Tecnologia do Massachusetts, o MIT, e da Universidade de Boston. Alguns tinham tentado suicidar-se, outros tinham-se mutilado com facas ou lâminas, vários tinham atacado colegas de quarto ou tinham aterrorizado pais e amigos com o seu comportamento imprevisível e irracional. A minha tarefa era mantê-los envolvidos em atividades normais para estudantes, pois ir à pizzaria local, acampar na floresta, fazer vela no Rio Charles ou ir ver jogos de beisebol dos Red Sox. Sendo um principiante absoluto, ouvia com uma atenção extrema tudo o que era dito nas reuniões do serviço, esforçando-me por decifrar a linguagem e a lógica complexa dos doentes. Também tive de aprender a lidar com as suas explosões incoerentes e com os momentos em que aterrorizados se fechavam sobre si. Uma manhã dei com uma doente de pé no quarto, como se fosse uma estátua, com um braço erguido num gesto defensivo e o rosto paralisado pelo medo. Ali permaneceu imóvel durante pelo menos 12 horas. Os médicos disseram-me o nome do seu estado, catatonia, mas os manuais que consultei não indicavam o que se podia fazer quanto a isso. Era deixar que seguisse o seu curso. Trauma antes da alvorada.
Passei nesta unidade muitas noites e fins de semana, o que me deu a oportunidade de presenciar coisas que os médicos nunca viam durante as suas breves visitas. Quando não conseguiam dormir, era frequente os doentes deambularem na penumbra vestidos com os seus roupões de banho e irem conversar para os balcões dos enfermeiros. A calma da noite parecia ajudá-los a abrir-se e contavam então histórias sobre terem sido agredidos, espancados ou violados, muitas vezes pelos pais, às vezes por familiares, colegas de escola ou vizinhos. Partilhavam memórias de estarem deitados na cama à noite, impotentes e aterrorizados, e ouvirem a mãe ser espancada pelo pai ou pelo namorado, os pais a atirarem insultos horríveis um ao outro ou aos móveis a serem destruídos. Outros falaram dos pais que chegavam a casa embriagados, de como ouviam os seus passos na entrada e antecipavam logo que eles iam entrar no quarto, arrancando-os da cama e castigando-os por alguma falta imaginária. Várias mulheres lembravam de estar acordadas imóveis à espera do inevitável, um irmão ou um pai que vinha abusar delas. Durante as visitas da manhã, os jovens médicos apresentavam aos supervisores os seus casos, um ritual a que o pessoal não médico podia assistir em silêncio. Era raro mencionarem histórias como aquelas que eu tinha ouvido. No entanto, muitos estudos posteriores confirmaram a importância dessas confissões à meia da noite. Sabemos agora que mais de metade dos doentes que procuraram cuidados psiquiátricos foram agredidos, abandonados, maltratados ou até violados quando eram crianças ou presenciaram episódios de violência familiar. Mas essas experiências pareciam ser ocultadas durante as consultas médicas. Surpreendeu-me muitas vezes a maneira fria como eram discutidos os sintomas dos doentes e o tempo dedicado a controlar os seus pensamentos suicidas ou comportamentos autodestrutivos, em vez de se entender as possíveis causas do desespero e impotência. Também me impressionou a pouca atenção dada às suas realizações e aspirações, às pessoas de que eles gostavam, amavam ou detestavam, aquilo que os motivava e atraía, o que os bloqueava e ao que os fazia sentir em paz. Enfim, a ecologia das suas vidas. Uns anos mais tarde, quando já era jovem médico, fui confrontado com um exemplo prático, particularmente evidente desta abordagem médica. Tinha então um segundo trabalho num hospital católico, onde fazia exames médicos a mulheres que tinham sido internadas para serem submetidas a tratamentos com eletrochoques para a depressão. Curioso como sou, lia as fichas delas e fazia-lhes perguntas sobre as suas vidas. Muitas contavam-me histórias de casamentos dolorosos, filhos difíceis e sentimentos de culpa por terem feito um aborto. Era visível que se animavam quando falavam de muitas vezes agradeciam-me efusivamente por a escutar. Depois de terem tirado um tal peso do peito, algumas até se interrogavam se ainda precisariam de eletrochoques. No fim destas conversas sentia-me sempre triste, por saber que os tratamentos lhes seriam aplicados na manhã seguinte. Apagariam toda a recordação da nossa conversa. Não aguentei muito tempo naquele lugar. Nos meus dias de folga, no Centro de Saúde Mental de Massachusetts, ia com frequência à Biblioteca Médica de Conway para aprender mais sobre os doentes que devia ajudar. Um sábado à tarde dei com um tratamento que ainda hoje é muito considerado.
Dementia Placox, a obra maior de Eugène Bleuler, publicada em 1911. As observações do psiquiatra eram: entre as alucinações corporais esquizofrénicas, as sexuais são de longe as mais frequentes e as mais importantes. Estes doentes sentem todas as delícias e alegrias da satisfação sexual normal e anormal, mas ainda mais frequentemente todas as abominações de que a imaginação mais galopante é capaz. Os homens imaginam que lhes é extraído esperma e lhes são estimuladas ereções dolorosas. As mulheres que são violadas e feridas das formas mais diabólicas. Apesar do significado simbólico de muitas destas alucinações, a maioria delas corresponde às sensações reais. Isso fez-me pensar. Os nossos doentes tinham alucinações. Os médicos faziam-lhes rotineiramente perguntas sobre isso e assinalavam-nas como sinais do grau de perturbação em que eles se encontravam. Mas se as histórias que eu ouvia de madrugada eram verdadeiras, será que essas alucinações eram afinal as memórias fragmentadas de experiências reais? As alucinações seriam apenas o fruto de cérebros doentes? Seria possível inventar sensações físicas nunca experimentadas? Existia uma divisória clara entre criatividade e imaginação patológica? Entre memória e imaginação? Estas perguntas continuam por responder até hoje, mas a investigação tem mostrado que as vítimas de abuso em crianças sentem com frequência sensações como dores abdominais que não têm uma causa física óbvia. Escutam vozes a avisá-los de perigos ou a acusá-las de crimes odiosos. Não havia dúvida de que muitos doentes do serviço se entregavam a comportamentos violentos, bizarros e autodestrutivos, em especial quando se sentiam frustrados, contrariados ou incompreendidos. Tinham acessos de fúria, atiravam pratos, partiam janelas e cortavam-se com estilhaços de vidro. Nessa época eu ignorava completamente porque é que alguém reagiria com raiva ou terror a um pedido simples. Deixe-me tirar essa porção de gel que tem no cabelo. Em geral, eu seguia o exemplo das enfermeiras experimentadas, que me faziam sinal para recuar. Ou se isso não funcionasse para dominar um doente. Fiquei surpreendido e alarmado pela satisfação que às vezes sentia quando lutava com um doente e o imobilizava no chão para que uma enfermeira lhe pudesse dar uma injeção. E percebi aos poucos que muita da nossa formação profissional está orientada para nos ajudar a manter o controle perante realidades confusas e aterrorizadoras. Sylvia era uma bela estudante da Universidade de Boston, com 19 anos. Em geral, sentava-se sozinha num canto de enfermaria. Parecia morta de medo e quase muda, mas a sua reputação de namorada de um importante mafioso de Boston dava-lhe uma aura de mistério. Quando ela recusou comer durante mais de uma semana e começou rapidamente a perder peso, os médicos decidiram alimentá-la à força. Foram precisos 3 de nós para a imobilizar. Mais um para lhe enfiar o tubo de borracha pela garganta e uma enfermeira para lançar no estômago os nutrientes líquidos. Mais tarde, durante um momento de confidência noturna, Sylvia falou-me tímida e hesitante sobre os abusos que sofrera em criança por parte do irmão e do tio.
apercebi-me de que as nossas demonstrações de cuidado para com ela lhe terão parecido quase uma violação coletiva. Esta experiência e outras do género ajudaram-me a formular uma regra para os meus alunos. Se fizerem a um doente qualquer coisa que não fariam a um amigo ou a um filho, interroguem-se se não estarão, sem querer, a replicar um trauma do passado desse doente. No meu papel de animador de momentos recreativos, observei outros sintomas. Os doentes do meu grupo eram incrivelmente desajeitados e mostravam uma grande descoordenação física. Quando fomos acampar, ficaram quase todos parados, incapazes de me ajudar enquanto eu montava as tendas. Um dia, durante uma tempestade de vento no Rio Charles, o nosso barco quase se virou, porque eles ficaram agarrados a um dos lados, incapazes de perceber que tinham de mudar de posição para o equilibrar. No voleibol, os funcionários mostravam sempre muito mais coordenação do que os doentes. Outra característica que partilhavam era que até as suas conversas mais descontraídas pareciam rígidas, sem a fluidez natural de gestos e de expressões faciais que são habituais entre amigos. A importância destas observações revelou-se-me apenas depois de ter encontrado os pioneiros da terapia corporal, Peter Levine e Pat Ogden, nos últimos capítulos deste livro. Terei muito a dizer sobre a forma como o trauma permanece no corpo. Compreender o sofrimento. Depois do ano passado, no serviço de investigação, retomei os estudos de medicina. Já com o doutoramento, regressei ao mesmo hospital de Massachusetts para fazer o estágio como psiquiatra. Encantado por ter sido aceite, muitos psiquiatras célebres formaram-se ali, incluindo Eric Kandel, que mais tarde ganhou o Prémio Nobel de Medicina e Fisiologia. Alan Hobson descobriu as células do cérebro responsáveis pela geração dos sonhos num laboratório na cave do hospital. Quando eu lá estava a estagiar e os primeiros estudos sobre os fundamentos químicos da depressão também lá foram realizados. Mas para muitos de nós, estagiários, a maior atração do hospital eram os doentes. Passávamos 6 horas por dia com eles e depois reuníamos-nos em grupo com os chefes de serviço para partilhar observações, colocar perguntas e rivalizar uns com os outros, a ver quem fazia as observações mais inteligentes. O nosso grande professor, Elvin Samrad, desaconselhou-nos a leitura de manuais de psiquiatria durante o primeiro ano. Este regime de privação intelectual poderia explicar o facto de mais tarde quase todos nos termos tornado leitores vorazes e escritores prolíficos. Samrad não queria que as nossas percepções da realidade fossem turvadas pelas pseudo-certezas dos diagnósticos psiquiátricos. Lembro-me que lhe perguntaram uma vez: chamaria o que a este doente? Esquizofrénico ou esquizoafetivo? Fez uma pausa e acarinhou o queixo, aparentemente mergulhado em pensamentos profundos. Creio que lhe chamaria Michael McIntyre, respondeu-me. Samrad ensinou-nos que a maior parte do sofrimento humano está relacionada com amor e com perda, e que o papel dos terapeutas é ajudar as pessoas a reconhecer, sentir e suportar a realidade da vida, com todos os seus prazeres e dores.
As maiores fontes do nosso sofrimento são as mentiras que contamos a nós mesmos. Dizia enquanto nos pedia que fôssemos honestos conosco sobre cada faceta da nossa experiência. Dizia com frequência que as pessoas nunca podem melhorar sem saberem aquilo que sabem e sentirem o que sentem. Recordo-me de ter ficado surpreendido ao ouvir este distinto professor de Harvard confessar como era tranquilizador sentir o rabo da mulher contra o seu corpo quando adormecia à noite. Ao revelar necessidades humanas tão simples, ajudou-nos a reconhecer como eram essenciais nas nossas vidas. Ignorá-las resulta numa existência diminuída, por muito elevados que sejam os nossos pensamentos e os nossos sucessos. A cura, disse-nos, depende do conhecimento empírico. Para governar plenamente a nossa vida, precisamos de reconhecer a realidade do corpo, em todas as suas dimensões viscerais. A nossa profissão orientava-se, no entanto, numa direção diferente. Em 1968, o American Journal of Psychiatry tinha publicado os resultados do estudo do serviço onde eu trabalhara durante a minha pausa sabática. Mostravam, sem margem para dúvidas, que os doentes esquizofrénicos que só tomavam medicamentos apresentavam resultados melhores do que aqueles que falavam 3 vezes por semana com os melhores terapeutas de Boston. Este estudo foi uma das numerosas etapas num caminho que alterou gradualmente a abordagem da medicina e da psiquiatria aos problemas psicológicos de expressões infinitamente variáveis de sentimentos e de relações intoleráveis, passaram a doenças mentais, catalogadas como transtornos vários. A maneira como a medicina aborda o sofrimento humano tem sido sempre determinada pela tecnologia disponível num dado momento. Antes do século das luzes, os comportamentos aberrantes eram atribuídos a Deus, ao pecado, à magia, às bruxas e a espíritos malignos. Foi apenas no século XIX que cientistas em França e na Alemanha começaram a investigar o comportamento como uma adaptação às complexidades do mundo. Agora emergia um novo paradigma: a cólera, o desejo, o orgulho, a avareza e a preguiça e todos os outros problemas que os humanos sempre têm tido dificuldade em vencer. Foram rebatizados como transtornos que era possível resolver através da administração de produtos químicos apropriados. Muitos psiquiatras ficaram encantados e aliviados por se tornarem cientistas a sério, iguais aos seus colegas da Faculdade de Medicina, que tinham laboratórios, experiências com animais, equipamentos caros e testes de diagnóstico complicados, e puseram de lado as teorias nebulosas de filósofos como Freud e Jung. O manual de psiquiatria chegou ao ponto de afirmar: a causa da doença mental é agora considerada uma aberração do cérebro, um desequilíbrio químico. Tal como os meus colegas, abracei avidamente a revolução farmacológica. Em 1973, tornei-me o primeiro diretor clínico de psicofarmacologia no Centro de Saúde Mental de Massachusetts. Poderei também ter sido o primeiro psiquiatra em Boston a ministrar lítio a um maníaco depressivo. Tinha lido sobre o trabalho realizado na Austrália por John Cate com o lítio e uma comissão do hospital deu uma autorização para o testar. Com o lítio, uma mulher que ao longo de 35 anos tinha sido maníaca em maio e depressiva com tendências suicidas em novembro, rompeu este ciclo e manteve-se estável durante os 3 anos
em que esteve sob os meus cuidados. Também fiz parte da primeira equipa de investigação norte-americana que realizou ensaios com o Clozaril, um antipsicótico receitado para a esquizofrenia, em doentes crónicos que estavam atirados para as enfermarias obscuras dos velhos asilos de loucos. Algumas das suas respostas foram miraculosas. Pessoas que tinham passado uma boa parte da vida encerradas nas suas realidades separadas e aterradoras conseguiam agora regressar às suas famílias e comunidades. Doentes mergulhados nas trevas e no desespero começaram a responder à beleza do contacto humano e aos prazeres do trabalho e da diversão. Estes resultados extraordinários transmitiram-me o otimismo de que seríamos finalmente capazes de vencer a infelicidade humana. Os antipsicóticos contribuíram largamente para reduzir o número de internados em hospitais psiquiátricos nos Estados Unidos de mais de 500 mil em 1955 para menos de 100 mil em 1996. Para as pessoas de hoje que não conheceram o mundo antes da chegada destes tratamentos, a mudança é quase inimaginável. Durante o meu primeiro ano como médico, visitei o hospital Kankakee, no Illinois, e vi um funcionário usar uma mangueira de alta pressão para lavar dezenas de doentes sujos, nus e incoerentes numa divisão vazia, com escoadores para a água. Hoje esta memória parece-me mais um pesadelo do que qualquer coisa que eu tenha visto com os próprios olhos. Depois do estágio, em 1964, o meu primeiro trabalho foi como penúltimo na cadeia de comando da direção de uma instituição em tempos venerável, o Hospital Público de Boston, que se estendia por centenas de hectares e dezenas de edifícios, incluindo estufas, jardins e oficinas, a maior parte dos quais em ruínas. Enquanto lá estive, os doentes foram sendo gradualmente dispersos pela comunidade, o termo geral para designar os abrigos e lares anónimos onde a maior parte deles acabou. Ironicamente, o hospital na origem era um asilo, uma palavra cujo significado é santuário, mas que foi aos poucos ganhando uma conotação mais sinistra. Inicialmente era mesmo uma comunidade abrigada em que todos conheciam os nomes e os idiosincrasias dos doentes. Em 1979, pouco depois de ir trabalhar para a clínica para veteranos, os portais do Hospital Público de Boston fecharam-se permanentemente e o lugar tornou-se uma cidade fantasma.